uma apresentação online e presencial, da forma que a gente tinha estabelecido aqui. O pessoal da orientação da coordenação, se quiser iniciar a gravação também, não tem problema nenhum. O nosso primeiro trabalho aqui na minha ordem é da Maria Eugênia. Eu vi que ela está de forma virtual. Está aí, Maria Eugênia, tudo bem? Tudo bem. Consegue, consegue nos ver aqui? Então, Tudo. é, a sua apresentação, então, é a primeira. E você vai ter seus 10 minutinhos para fazer a apresentação. Todos aqui estão vendo, acho que estão vendo bem. Eu vou só minimizar um pouquinho aqui para não cortar seu rosto. Pronto. E, enfim, pode iniciar se quando tiver ah, pertinho dos 10 minutos, você pode controlar o tempo também, mas se tiver pertinho dos 10 minutos, eu vou avisando e a gente inicia, ok? Certo. Então, Eu agradeço a disponibilidade e oportunidade de apresentação. Eu cumprimento os moderadores do painel. Eu sou doutoranda em Direito e especialista em Inteligência Artificial, e eu tenho realizado alguns estudos que vinculam essas duas áreas com ótica técnica, observando basicamente experimentos, e esse trabalho analisa a responsabilidade civil dos médicos em caso de erro de diagnóstico com auxílio de grandes modelos de linguagem. E para fazer essa análise, eu utilizei as legislações propostas e trabalhos acadêmicos sobre a técnica de IA e responsabilidade civil. O problema proposto é como essa responsabilidade pode ser descrita com base nas delimitações postas, garantindo a segurança jurídica. Partiu-se da proposta de que as contribuições jurídicas que nós já temos vigentes ainda não são seguras o suficiente para abordar essas questões. E os projetos ainda não têm objetividade e segurança jurídica suficientes também. O objetivo geral, basicamente, é analisar a responsabilidade civil, visando essa segurança jurídica, basicamente, e dele foram delimitados os objetivos específicos, que são apresentar aspectos técnicos e o uso dos LLM, analisar a responsabilidade civil no recorte que já foi observado, e com base nessa possibilidade de exclusão de responsabilidade frente ao desenvolvimento, avaliar as propostas e os artigos científicos jurídicos, analisar e delineando critérios e questões técnicas que traduzem essas responsabilidades. A metodologia é dedutiva, comparativa e a interpretação é sistemática. A pesquisa é teórica, bibliográfica e documental, e inicialmente foi exposto sobre as questões técnicas e complexas dos modelos, do gerenciamento desses modelos e outros aspectos, buscando delinear todo esse aspecto de erro diagnóstico com base em experimentos e com a base constitucional. A partir dessas descrições, foi analisada a responsabilidade civil do médico, com análise dos referenciais e das legislações postas e propostas, incluindo esse projeto substitutivo que foi observado como mais coerente, mais seguro, que seria uma previsão mais perto daquilo que é o ideal. No entanto, foi observado que ainda precisam ser realizadas algumas propostas, como direitos para os médicos terem acesso a esses dados que foram inseridos, como artigos científicos que foram colocados nesse modelo para que saia uma resposta. E, por fim, foi ampliado essa análise de responsabilidade civil com a ótica da segurança jurídica, mas buscando critérios e questões técnicas, e a partir disso foi conseguido, claro que relembrando esses aspectos introdutórios, que seria problema, tema e outros aspectos, os elementos que foram abordados também durante o artigo, foi finalizado que, quanto a essa análise de uso para diagnósticos, seria necessário observar alguns critérios, mas
sempre observando essa questão da segurança jurídica, sendo proposto que se siga o substitutivo e se amplie naquilo que é necessário e relevante para buscar essa objetividade, essa segurança jurídica, como esse direito dos médicos que foi citado, foi observado durante a análise da responsabilidade civil. Bem, esses foram os aspectos que, dentro do cumprimento do tempo de exposição e de síntese daquilo que seria mais relevante pontuar para a apresentação, que eu consegui observar. E agradeço novamente a disponibilidade, devolvo a palavra e fico à disposição para considerações. Obrigada. Maria Eugênia, eu acho que está nos vendo, ouvindo. Bom, seu trabalho é bastante interessante. Agradeço o poder de síntese. Realmente você conseguiu passar um trabalho que tem uma considerável complexidade dentro do tempo. Eu observei seu trabalho. Eu acredito que talvez você tenha alguma dificuldade metodológica futura quando você me diz que vai fazer um trabalho documental. E aí não fica claro se vai tentar fazer uma pesquisa mais indutiva ou mais dedutiva, mas com certeza está bem estruturada a sua pesquisa. A ideia, isso eu imagino que seja parte do seu projeto de doutorado e tá, mas tá bastante interessante. Tudo bem que para ser um doutorado inteiro realmente estaria bastante reduzido, mas com essa ideia de estudo sobre inteligência artificial e responsabilidade civil tem bastante coisa. E o seu trabalho é bem legal, tem bastante futuro acadêmico. Agradeço aí a disponibilidade, certinho? Valeu. Eu vou então seguir como a gente tinha proposto. Eu coloquei uma apresentação virtual, a próxima eu vou sugerir que seja uma presencial. Na minha lista aqui, a sequência da presencial, o primeiro presencial que aparece, é da Charlene Silva. É o seu? Então, pronto. Depois eu já... Pode vir, eu vou só abrir o. Não, é melhor você ficar aí na frente, porque ah, eu vou abrir o slide aqui e compartilhar no. Vou abrir o slide aqui da Charlene, só para viabilizar aqui a nossa. Vai ficar melhor, sem dúvida. Chat. Apresentação dos slides. Estão conseguindo ver a apresentação da Charlene? Charlene, microfonezinho, você deixa só colocado na sua papelinha, porque quando eu vi Boa tarde. Deu certo aqui? Deu para ouvir? Bom, pode ficar à vontade. Pode começar. A apresentação, ela está direcionada ao próprio slide. Então, pode ver aqui. Pode ser assim. Pode ficar na frente. Pronto, né? Assim fica bom. Ou vocês queriam que eu ficasse? Tem que ficar aqui, né? Tá. Pode começar? Pode começar. Boa tarde, eu sou a Charlene Plautz, eu sou administradora, tenho especialidade em neuropsicologia e sou estudante de Direito. Pode passar o slide? Pronto, então, no caso, nosso cérebro ele tem energia e um computador também tem energia. O computador pode ser hackeado, logo, o nosso cérebro também pode ser hackeado. Eis que surge o título do trabalho, que é Tortura Cibernética Neural, Suicídio Induzido Silenciosamente. Aí pode voltar, que ainda falta mais um pouco de lá. Então, no caso, a gente fica assim imaginando que esse artigo é emocionante e, ao mesmo tempo, traz uma reflexão.
porque transcende os limites da razão a gente entender que algum ser humano pode torturar outro ser humano. E com o avanço da tecnologia, a gente percebe que, por meio do metaverso, da inteligência artificial, também da interface cérebro-computador, torna-se amplamente possível a capacidade de ataques neurais. Pode passar agora. E aí eu trouxe alguns conceitos de neurônios, porque os neurônios são diretamente atingidos por essa interface cérebro-computador, que é neurodegeneração, neuroplasticidade, neurogênese, transtornos psiquiátricos, psicológicos também as sinapses, a neuroplasticidade, eu acho que eu já falei. E aí eu deixei aqui escritos os conceitos de todos. Pode passar o próximo. O objetivo do trabalho é, na verdade, eu pulei, né? O objetivo eu vou falar depois. Esse daqui é o crime neurotecnológico, que é a invasão da privacidade neural. E os criminosos, eles querem um enriquecimento ilícito através desse crime. Então, por isso que eu achei muito pertinente trazer essa questão. Aí depois, lá na frente, vocês vão entender o porquê. Pode passar o próximo, que isso daqui é o problema, né? Esse crime neurológico. A tortura é justamente porque a vítima ela se sente tão torturada com esse crime neurológico, que é invisível, que ela chega ao ponto do suicídio, linkando com o título. Pode passar o próximo. E aí, no caso, agora sim é o objetivo, que deveria ter sido no primeiro slide. O objetivo é conhecer essa nova estrutura jurídica de direito internacional, com base tanto nos direitos humanos, como também na Constituição Federal aqui do Brasil, de 1988, e o Código Penal Brasileiro, de 1940. Pode passar para o próximo. E aí eu trouxe 5 pilares do neurodireitos, que é identidade pessoal, livre-arbítrio, privacidade mental, proteção contra os viés e o acesso equitativo. Eu deixei aqui para agilizar o tempo os conceitos. Aí aqui eu trago o artigo 5º, que versa no seu inciso 3 sobre tortura. Ninguém será submetido à tortura. Também o inciso 6º do artigo 5º da nossa Constituição Federal Brasileira, que é falando sobre a liberdade. Trouxe o artigo 1º do Código Penal, que fala sobre a lei anterior, que precisa ter uma lei anterior para ser considerado crime e, assim, proporcionar uma pena. E aí, como esse crime não existe lei aqui no Brasil, porque só existe o projeto de lei 522 de 2020, de um deputado lá de Tocantins, então não tem como punir esse crime, que não existe. Só que no Chile já existe a lei, que é a Lei 21.383. Nos Estados Unidos, na cidade de Colorado, no estado de Colorado, também já existe lei. Alguns lugares da Europa existe a lei. Então, esse crime já é real. Só que ele ainda não está difundido, e ele precisa de muitas pesquisas, não tem doutrinas, jurisprudência também não tem aqui no Brasil, porque não existe a lei, existem alguns casos protocolados na justiça, mas ainda não existe jurisprudência. Pode passar. E aí eu trouxe também a questão da metodologia. Essa metodologia ela é simples, porque o assunto já é complexo, então não daria para fazer uma metodologia mais complexa. Deixei aqui para vocês irem lendo. E assim, eu vou tentar ir em hospitais, presídios, porque ele está em andamento, esse trabalho. Ele realmente é uma comunicação, que aí eu vou transformar em resumo expandido, para depois transformar no artigo completo. Então, ele é bem embrionário, mas o próprio trabalho, a própria lei, o sentido do direito neural é embrionário, né? Principalmente aqui no Brasil. Pode passar o próximo. E aí, eu trouxe também para vocês, como resultados e análises, que eu ainda vou fazer, mas só uma prévia, né? Que tem essa questão aqui também no artigo 5º sobre não haver penas. Só que uma vítima de direito neural, ela sofre essas penas que são proibidas conforme a Constituição brasileira, e ela sofre porque os criminosos aplicam essas penas nelas. Aí eu trouxe também o artigo 122 do Código Penal, que fala sobre essa questão aí de induzir ou instigar. Por quê? O suicídio, ele não é crime, exceto quando ele está amparado por esse artigo 122. Aí ele se torna crime. E eu coloquei algumas palavrinhas-chave em relação ao que acontece com esse crime, para ver como esse crime é tão hediondo que
A escravidão não existe mais, que hoje em dia é análogo à escravidão, só que esse crime ele escraviza as pessoas, ele faz as pessoas terem trabalhos forçados, essa interface cérebro-computador acaba destruindo os neurônios das pessoas e a vida por si só. Pode passar o próximo. É um crime perverso, né? Como vocês estão percebendo. E a conclusão prévia é que a vítima ela perde todos os direitos, ela fica super exposta, privacidade mental e etc. E ela está sujeita a quase todos os tipos de crime. Tem um efeito, que por isso que também no título tem dizendo suicídio induzido, que é o efeito fantasma. Esse efeito fantasma é porque o crime não tem leis, não tem amparo, é como se não existisse, é como se fosse um fantasma. E as vítimas que passam por esse sofrimento, pois existem vários relatos no mundo inteiro de pessoas que passam por esse tipo de crime, elas ficam desamparadas, elas ficam sozinhas, elas ficam desenganadas e elas acabam realmente chegando ao ponto do suicídio. Por isso que está tão atrelado essa questão do suicídio. E também porque a gente, como eu, no caso, futura operadora do direito, que eu sou só estudante, a gente nunca parou assim para entrar a fundo essa questão do suicídio. Por que tantas pessoas se suicidam? Será que o suicídio realmente não é crime? A pessoa que está com algum problema psicológico e comete isso? Ou será que tem outros crimes aí envolvidos através do suicídio da pessoa? Então, é mais ou menos isso. Aí pode passar o slide. Eu coloquei... Pode passar de novo, porque esse daqui cortou. E aí, no caso, eu escrevi um livro fictício, que é Desfragmentada Lágrimas de Sangue. Eu peço a vocês que escrevam o meu nome, escrevam o título do livro, porque eu vou lançar ele agora, semana que vem, nas plataformas da Amazon e da Hotmart. E se vocês tiverem interesse de comprar o e-book, né, já vai estar lá semana que vem. Aí a Charlene Plautz, Desfragmentada, Lágrimas de Sangue, um crime silencioso, que vai contar uma história fictícia de uma pessoa que foi vítima desse crime neural. E aí ela fica com abalo psicológico e não vai dar mais spoiler do livro, mas é muito interessante. E esse outro livro é o que está em andamento, que eu já estou escrevendo, mas eu já providenciei a capa, né? Que é Sequestro de Mentes e Direito Neural. Porque o que eu pretendo é fazer justamente essa área do direito linkada com a psicologia. E era isso. Obrigada. Deu tempo de fazer em 10 minutos. Tá um pouquinho menos, mas... Então, pronto. Ótimo. Mas ficou dentro, respeitou o tempo. Não, respeitou o tempo. É, na verdade, deu 8 minutos, mas respeitou o tempo. Ah, isso, não, sem problema. Bom, obrigado pela apresentação. O tema é bastante instigante. De fato, aqui a gente tem trabalhos que já estão no nível de maturidade acadêmica diferente, outros estão mais iniciais. Isso é normal em trabalhos científicos, mas é muito bom a gente ver o estudante de graduação tentando já se engajar na pesquisa científica. A gente acaba tendo um desenvolvimento científico que gera uma maturidade ao longo do tempo, né? Você talvez vá perceber ao longo do tempo que o seu trabalho, em alguns momentos, ele pensa no direito penal, eu acho que ele ainda vê pouco o processo, que talvez seja uma coisa que vai impactar bastante a sua compreensão sobre esse tema, mas em termos de direito, é um tema instigante. Talvez você precise pensar um pouco melhor a questão de metodologia. Se você for realmente seguir nessa pesquisa, eu sugiro que você converse bem com o seu orientador para verificar as questões de limites éticos da sua pesquisa, tá? Porque sua pesquisa, como você propôs, né? Você propôs fazer algumas visitas em loco, essas visitas em loco, em especial em hospitais psiquiátricos, em presídios, em locais do tipo, elas dependem de autorização do comitê de ética. Isso é uma preocupação muito grande da gente da pesquisa. E eu te garanto que passar por isso vai trazer qualidade também para a tua pesquisa. Tanto qualidade ética no que tu está fazendo, quanto qualidade de pensamento acadêmico, que ainda vai ser bastante desenvolvido. Mas é muito legal ver que já tem um livro escrito, né? Então, assim, isso aí é muito interessante no desenvolvimento de pesquisa e só agradecemos. Bom, já foi feita esta apresentação, encerrada aqui a próxima apresentação que temos aqui na lista, e aí seguindo a mesma dinâmica que a gente está propondo, vai ser de um dos online. O próximo do online está aqui direcionado a Emanuele Sampaio.
Emanuele está presente. Emanuele Sim, Soares. professor. Consegue Perfeito. me ouvir? Consigo, sim, perfeito. Vou Vamos tentar lá. compartilhar. Posso compartilhar a tela de apresentação? Pode ficar à vontade. Apareceu aí para vocês? Aparece sim. Eu vou só tentar centralizar aqui só no da tela, porque aí eu acho que vai a forma de melhor visualização. Só um minutinho, tá? Estou só tentando Certo, tranquilo. marcar aqui a sua tela de apresentação como sendo a principal. Você está compartilhando, não é? Sim, estou compartilhando. Ok. Vai, tá um pouquinho pequeno, mas conseguem ver todos? No, pode, estamos vendo aqui, está ok. Virtualidade de proteção dos direitos da criança e do adolescente do consumo de jogos eletrônicos. Eu vou iniciar então o nosso tempo. Pode ficar à vontade, Manoel. Boa tarde a todos que estão presentes virtualmente, presencialmente na Companhia de Cristo, é o professor que está coordenando. Meu nome é Manuela Sampaio, sou mestranda em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, conhecida como pela Unifor, e o tema que eu vou apresentar hoje é sobre virtualidade e proteção dos direitos de crianças e adolescentes no consumo de jogos eletrônicos. Diante dos avanços tecnológicos que temos visto nos últimos tempos, principalmente em decorrência da pandemia, a gente vendo uma grande transformação na sociedade pós-moderna. E esse público, principalmente as crianças e adolescentes, tiveram contato com a tecnologia devido à mudança das aulas e também recorreram aos videogames como forma de lazer devido ao isolamento social. E apareceu muitos casos de jogos eletrônicos de consumo muito exacerbado, inclusive aumento no consumo desse produto. E o presente artigo visa justamente contribuir discussões existentes a respeito do uso dos jogos eletrônicos por crianças e adolescentes, e parte justamente dessa problemática da proteção desse grupo que é hipervulnerável, especificamente ao consumo de jogos eletrônicos. A pesquisa ela se divide em 3 tópicos. No primeiro tópico, eu vou falar sobre os aspectos legislativos, constitucionais, de proteção da criança e do adolescente, e também sobre o novo marco legal dos games. Posteriormente, falarei sobre a reflexão, a questão da virtualidade, tendo como referencial teórico o filósofo Pierre Levy, e trazendo um pouco os conceitos dele dentro do contexto de consumo de jogos eletrônicos. E, por último, vou falar um pouco das desafios e perspectivas em proposta de uma cidadania digital de consumo de jogos eletrônicos. Quanto aos aspectos metodológicos, a pesquisa desenvolveu-se por meios bibliográficos, elaborada a partir de material publicado em livros, artigos, bem como consulta à legislação. O objetivo da pesquisa é explicativa, pois tenta analisar essa problemática do consumo exacerbado de jogos eletrônicos por menores de idade. E quanto à abordagem, ao problema apresentado é qualitativo e possui também uma natureza teórica. Inicialmente, partindo do primeiro parte, né, da pesquisa, abordo principalmente a questão da proteção constitucional legal da Constituição Federal de 88, inspirado na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, que dispõe no artigo 227 o reconhecimento de que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, e que a família, a sociedade e o Estado
deve assegurar a prioridade absoluta. E a prioridade absoluta, ela pode ser observada de 4 aspectos. A questão o adolescente e a criança receber a proteção e socorro em qualquer circunstância, prioridade nos atendimentos de serviço público, formulação e execução de políticas públicas e também privilégios da destinação de recursos públicos. Posteriormente, trago a abordagem da Código de Defesa do Consumidor, que justamente trata da categoria dos hipervulneráveis, né? Os adolescentes e crianças estão enquadrados nessa categoria de hipervulneráveis, em virtude da sua maturidade intelectual. E, posteriormente, trata também do Estatuto da Criança e do Adolescente, que aborda o conceito de inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança. E também vale ressaltar que a própria lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, a informação, a cultura, o lazer, os esportes, as diversões, devem se atentar a respeitar a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, aborde todos esses cuidados. Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, ele só fala a questão apenas da publicidade, mas não fala desse consumo de jogos eletrônicos. Contudo, veio recentemente, em 3 de maio de 2024, o Marco Legal dos Games, que justamente trata de forma mais expressa, de forma mais detalhada, princípios e diretrizes do setor de jogos eletrônicos, visando proteger as crianças e os adolescentes no ambiente digital. E aí eu destaco alguns dispositivos legais, como o artigo 6º, inciso 4, 5 e 6, que fala justamente dos valores democráticos, defesa do consumidor, reafirmando o que já vem preceituando o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal e o ECA. No capítulo 3 desse dispositivo legal, ele versa justamente que os desenvolvedores de games devem garantir que os ambientes não fomentem quaisquer negligência, discriminação, exploração, de violência, crueldade ou opressão contra os infantes. Outro ponto importante que essa lei traz é a questão da acessibilidade, que os jogos devem ser realizados de forma de desenho universal, que possam alcançar também o público PCD. Além disso, desenvolvimento de canais de denúncia para possíveis fraudes, possíveis abusos que ocorrer dentro desse ambiente. Além disso, linguagem simples nos termos de consentimento dado aos pais e também aos menores. E partimos para o segundo ponto da pesquisa, que fala da virtualidade. Aí eu faço referência ao filósofo Pierre Levy, utiliza a obra dele, O que é Virtual. Para Pierre Levy, esse filósofo, ele entende que a realidade virtual e real, o mundo real e virtual, não são ideias opostas, mas são complementares. Então, na realidade, a internet é uma expansão, uma continuação da realidade, né? O computador, às vezes, é um potencializador e a digitação é uma manifestação. Inclusive, ele até fala na obra que esse fenômeno de desenvolvimento tecnológico faz parte da hominização do ser humano, né? De evolução do ser humano. E aí, continuando, ele fala a questão da desmaterialização do corpo, que essa virtualização permite que crianças e adolescentes migram até de outros países. Pode estar aqui em Fortaleza, jogando com uma criança que está na Itália, na França, e permite que ela crie novas identidades virtuais. E aí eu trago o conceito de efeito Moebius, que é um conceito criado pelo Pierre Levy, que é justamente que, por conta desse novo contexto texto digital, o privado e o público não mais tem essa limitação, sendo que dessa falta de limitação, acaba que crianças ficam mais expostas aos perigos. E a virtualização também trata a questão da virtualização das relações sociais, que traz tantos benefícios que podem desenvolver também habilidades, enfim, mas também pode trazer dificuldades nas habilidades sociais, isolamento social e problemas cognitivos também. E por último, no último tópico, que fala sobre a questão da cidadania no consumo de jogos eletrônicos e desafios e as perspectivas. E aí fala a questão da criação de ferramentas de proteção, de controles parentais, criptografia, monitoramento de atividades,
Falo também a questão da cooperação internacional, tendo em vista que os desenvolvedores são empresas estrangeiras, então é necessário esse pacto de cooperação internacional entre os Estados para estabelecer diretrizes mundiais de proteção. E também o papel da sociedade e do Estado para colaborar, juntamente promover o direito das crianças. No contexto brasileiro, eu trago a proposta da Agência Reguladora Anatel e a INPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como poderia ser possíveis efetivadores desses direitos. E aí eu trago da questão da cooperação internacional o comentário número 25 da ONU, que é um documento que incentiva os estados a impor essa proteção ao ambiente digital. Trago também alguns modelos internacionais, como Canadá, Holanda, Reino Unido, que, às vezes, até dentro dos próprios ministérios existem estruturas para poder proteger as crianças dentro desse ambiente digital, e cooperações dos atores públicos da sociedade civil, escolas, organizações sem fins lucrativos, enfim. E aí trago casos concretos e algumas estatísticas. Eu trouxe na pesquisa uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa de Psicologia da USP, que apontou que 28% dos jovens brasileiros têm uso abusivo de videogames. E os impactos negativos da saúde mental também. E muitos deles utilizam esse público para como fosse uma fuga da realidade. Também falo a questão da abstinência. Trago o caso de um garoto que cometeu um crime de homicídio por simples fato de ter sido castigado por não usar mais aparelhos eletrônicos. Os pais castigaram e ele ficou extremamente alterado, que cometeu um homicídio contra o pai, a mãe e a irmã. E na pesquisa observou-se que há um desafio da fiscalização. Nós temos dispositivos legislativos que protegem, contudo, o desafio reside mais na questão da fiscalização e efetividade das leis existentes. E aí, indo com a conclusão, a pesquisa tenta evidenciar essa necessidade de equilíbrio do uso responsável da tecnologia e identificar a questão dessa questão como eu tinha falado anteriormente, da fiscalização, que ainda ficou muito definida, principalmente na lei, entendeu? Na lei no marco regulatório dos games. Aqui algumas das referências bibliográficas que eu utilizei e finalizo a minha apresentação, passo a palavra ao professor. E agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Emanuele. Bom, palmazinhas. Emanuele, obrigado pelo seu trabalho. O trabalho realmente tem pertinência acadêmica, certo? É um trabalho cuja a matéria é relevante. Ele me lembra muito as pesquisas do professor Antônio Jorge, aí da Unifor, né? Não sei se é o seu orientador, mas não é, né? É o professor Rômulo, o Sabe, coordenador professor da Romulo. BBGD. O Romulo realmente é uma grande referência, tem bastante pesquisa, mas o professor Antônio Jorge tem coisa pesquisada já sobre o tema. Na época que ele pesquisou ainda sobre controle de televisão, né? E aí hoje a gente já deixa de falar de controle de televisão e começa a pensar no controle do acesso aos games. Enfim, isso aí atualiza bastante a visão que a gente tem sobre o tema. Eu me pergunto bastante se realmente nós devemos ficar regulando tanto o mundo ou se isso aí realmente não seria um problema dos pais, né? Mas a minha visão de mundo é uma visão liberal e entre o mundo que eu vejo e o mundo que a gente tem, existe aí um caminhão de coisas que estão nesse meio caminho. Mas o seu trabalho, do ponto de vista de relevância acadêmica, tem importância acadêmica, a gente tem justificativa de pesquisa, há motivo, a metodologia pode ser aprofundada também. Eu acho que eu sou muito preocupado com metodologia desde sempre, tanto na minha graduação, no meu mestrado, no meu doutorado, foram pontos que eu sempre me preocupei bastante. Mas, assim, a sua ideia é uma ideia muito relevante e você tem objeto de pesquisa, realmente é algo que ainda não foi explorado com a profundidade que deveria. Então, continue sua pesquisa, afinal, ela tem
impacto acadêmico e a gente vai gerar um bom resultado, tá bom? Eu Obrigado, que meu velho. agradeço. Muito obrigada, professor. Um prazer conhecê-lo. Valeu. Na minha lista aqui, seguindo a sistemática que a gente estava, a gente foi um online, próximo presencial. Próximo aqui da minha listinha é Jade Johanna. Está aqui presencialmente? Não? Então, registrar falta dela. Próximo trabalho que eu tenho no presencial é o trabalho proposto aqui pela Mônica Tassini, Mariana Gomes e Bianca Mota. Ah, vocês, né? Bom, a apresentação vai ser distribuída entre as duas, afinal estão no mesmo trabalho. Vocês enviaram o slide para mim? Posso sim, Professor, pode ligar a câmera, por favor? claro. Então, tá com a câmera acesa agora. Mas eu vou primeiro abrir aqui o slide. Ó. Pessoal do Future Law. Opa, vem aqui conosco. Exatamente isso que você precisou. Eu fiquei aqui atrás. No... Se precisar de mim, eu estou à sua disposição. Tranquilo, professor. Cheguei cedo aqui, a gente já estava agilizando. Apresentação dos slides. O pessoal de casa está conseguindo ver a tradução de slides? Sim, professor. Ok, eu acredito que esteja ok, então. Bom, vou passar aqui. Enfim. Precisa ficar só assim. Vamos só deixar apertando para a gente ficar em cima. Não. Certo. Vou deixar aqui na lapela. Podem ficar do lado. Bom, boa tarde. Meu nome é Bianca e a Mariana. Nós somos mestrandas em Direito Constitucional na Unifor e fomos orientadas pela professora Mônica Tassini, que também faz parte do programa de pós-graduação em Direito Constitucional da Unifor. E esse tema, né, o bullying, o cyberbullying de reputação nas escolas e o compartilhamento ilícito de imagens íntimas de adolescentes mulheres, é um tema, né, que o nosso projeto de pesquisa é sobre o bullying, né, dentro da Unifor, o grupo de pesquisa, e eu me aprofundei agora sobre o tema do bullying escolar ligado a gênero, né, então, essa análise do bullying, cyberbullying sexuais, mais especificamente nos casos de compartilhamento ilícito de imagens. Então, esse é o problema de pesquisa. Como o compartilhamento não autorizado de imagens íntimas ocasiona o bullying e cyberbullying sexuais ligados à reputação social das mulheres. Então, o objetivo é analisar, primeiramente, como ocorre, né, o compartilhamento ilícito dentro das escolas, como isso afeta as mulheres, né, através do bullying e cyberbullying sexuais, né, que a Mariana depois vai explicar os conceitos, né, bullying e cyberbullying. E se esse bullying, cyberbullying, afeta diretamente a reputação das mulheres, demonstrando, né, que esse viés, né, do bullying, cyberbullying sexuais tem consequências diferentes quando se fala de gênero, né? Obrigada. Então, a metodologia, né, pesquisa bibliográfica e documental, né, análise da legislação também, abordagem qualitativa, mas nós também utilizamos um pouco de abordagem quantitativa, né, porque nós entendemos que os dados, né, são muito importantes, né, na nossa pesquisa, então a gente também utiliza muito de dados de natureza secundária, né, de instituições como IBGE, Unicef, Unesco, e de natureza teórica e descritiva também. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre a definição do bullying e do cyberbullying, que são regulados por lei desde o ano de 2015 no Brasil. O bullying tem essa característica de ser uma violência prolongada, uma violência repetitiva e que vai se aproveitar de características tanto físicas
quanto especiais e individuais de um ser humano, e pode ser praticado tanto por um indivíduo quanto por um grupo. E com a disseminação da internet, das redes sociais, a popularização desse meio entre as crianças e adolescentes, como mesmo uma continuação do ambiente físico. Poderia passar um slide, por favor? Vem a definição também do cyberbullying, que é essa prática de perseguição dentro do ambiente digital, nas redes sociais, através de mensagens, e que ele passa muitas vezes por essa característica do anonimato. A grande questão que a gente escolheu do nosso recorte de pesquisa, em sendo de escolas, é exatamente que esse anonimato, ele quando chega dentro de uma sala de aula, a identificação fica muito mais fácil, às vezes não de quem está por trás, mas da vítima daquela violência, e essa perseguição ela é perpetuada. Poderia passar para a gente ler? Pronto, eu vou apresentar um pouco dos dados, né, que a gente coletou já na parte de resultados de discussão, né? Então, relacionada ao bullying sexual, bullying, cyberbullying sexuais, que são ocasionados contra as meninas, né, que elas são as maiores vítimas de violência sexual, né, tá aí o dado de 20,1%, e também dentro das escolas, que é um dado muito alarmante, né, que demonstra que a violência sexual está ali também atrelada ao ambiente de ensino, que é algo impensável, né? A educação ela não pode andar de mãos dadas com a violência. Obrigada. Então, também coletamos dados da Unicef, todos são dados bem recentes, né? Relacionado ao vazamento de imagens íntimas. Como é que essas imagens íntimas são vazadas, né? No caso de adolescentes, né? Conversas de WhatsApp, né? E isso acontece também dentro das escolas, como os dados demonstraram. Então, são, no caso, fotos e vídeos íntimos, né? Então, muitas vezes é solicitado às mulheres, né, o envio dessas imagens íntimas, né? Que demonstra aí também, e puxando um pouco para a parte mais teórica, né, da nossa pesquisa, como o corpo da mulher, o corpo feminino é sexualizado, né? E tão sexualizado que acaba tendo como consequência ser ridicularizado também, baseado nesse mesmo propósito, né? Que quando acontece esse tipo de situação. Obrigada. Então, também pegamos dados do Observatório Brasileiro Online da Universidade de Brasília, também dados muito recentes, que aí já demonstra a questão do bullying de reputação, né? Que a gente chama, né? Que a gente adotou aí essa terminologia, que já é a consequência do bullying, cyberbullying sexual, que é o quê? A ofensa à reputação das meninas, né? Então, como essas meninas são vistas em sociedade, dentro da escola, e como isso afeta diretamente nas suas vidas pessoais, nas suas carreiras, né? A pesquisadora disse, né, que pode ocorrer até essa saída, né, da cidade, suicídio. Então, realmente, a gente consegue perceber que o bullying e o cyberbullying sexuais têm consequências diferentes para as mulheres e são consequências graves. E, ainda mais, algo que está acontecendo agora muito recente, que a Mariana vai explicar, que é esse compartilhamento de imagens íntimas por meio de inteligência artificial. Nós ainda não temos muitos dados sólidos sobre isso, mas coletamos notícias, né, que vem acontecendo no Brasil e no exterior sobre esses casos. E ela vai explicar mais um pouquinho sobre como está acontecendo isso. Então, a gente trouxe reportagens globais do fenômeno de propagação, de veiculação de imagens íntimas de meninas, adolescentes, que foram feitas dentro do ambiente escolar, em alguns casos, em que essas garotas elas não tiraram nenhuma fotografia ou gravaram vídeo nesse sentido, mas a partir da manipulação da inteligência artificial e de programas com liberação gratuita dentro da internet, homens, ou às vezes próprios colegas, conseguem fazer essa mutação nas imagens individuais dela e colocarem em um corpo, trazendo conteúdo de nudez. E aí,
dentro desse contexto, nas escolas, a gente vê que a criminalização dessas condutas, ela vai ser muito importante. Poderia passar, por favor? O nome, normalmente, empregados é o deepfake, e chamado de deepfake de imagens íntimas, que é exatamente o uso da inteligência artificial para conteúdos relacionados à pornografia sem autorização prévia. E aí eu coloquei o termo pornografia, poderia passar para o próximo, por favor? Do deepfake porn, como é utilizado por alguns veículos de comunicação, que, na verdade, essa é uma denominação indevida para essa conduta. Partindo do pressuposto que a pornografia seria um conteúdo com autorização individual da pessoa divulgando aquela imagem. Crianças e adolescentes que são vítimas desse tipo de conduta, na verdade, não se pode chamar isso, mas mesmo deepfake e a manipulação de imagens íntimas de outras pessoas. Vítimas que foram dessa conduta, a própria atriz Taylor Swift, foram propagadas imagens dela no Twitter e houve uma mora demasiada na exclusão desse conteúdo, e eles fizeram uma atualização no sistema para poder identificar esse tipo de conduta. Também aqui no Brasil, a atriz Isis Valverde foi vítima dessa conduta. Por favor. E aí, partindo do pressuposto que dentre as idades de 9 a 17 anos, 92% das crianças no Brasil estão presentes no ambiente digital e são denominadas muitas vezes de nativos digitais, porque eles já nasceram nesse ambiente e eles vão continuar como a futura geração. Até foi discutido aqui pelo Ítalo, correto? Pelo Ítalo, sobre a participação dos pais talvez ser suficiente, não a regulação, e eu sou adepta da ideia de que esse gap geracional, ele faz com que os pais não consigam alcançar o suficiente o que esses jovens estão fazendo dentro do ambiente digital, e aí é preciso de uma ideia de by design, by default, né? Então, desde o início do oferecimento das tecnologias para as crianças e para os adolescentes, já haverem mecanismos de segurança, de proteção e também a atuação da educação digital para a conscientização desses jovens desde a primeira infância. Por favor. E aí a ideia é exatamente que dentro da escola a gente vai ter uma visão de que as vítimas, no caso que a gente trata as mulheres, elas ou vão ter uma vida em fuga, né, que elas vão se isolar, vão estar dentro da escola tentando fugir daquela agressão que vivem, ou vão fugir da vida, que são os aumentos de casos de suicídio que a gente vê em vários casos, e até no Brasil, nos últimos anos de 2021 e 2022, os casos de violência às escolas com os verdadeiros ataques e massacres que aconteceram. Por favor. E aí, sobre a criminalização dessas condutas, né, trazendo para o nosso foco do direito, o próprio Estatuto da Criança já traz, no artigo 241-C, desde o ano de 2008, a criminalização de simular a participação de uma criança e um adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo, de qualquer outra forma de representação visual, que é exatamente a conduta que a gente está discutindo nesse exato momento. E aí há a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Também, agora no início do ano de 2014, uma nova lei entrou em vigor, que é a 14.811, que trouxe diversos dispositivos e mecanismos de combate ao bullying e ao cyberbullying. E ele também acrescentou no ECA, né, no Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 241-B sobre a criminalização de quem adquire, possui e armazena essas imagens quando há o registro, vídeo ou fotografia de uma criança ou adolescente com conteúdo explícito e pornográfico. Por favor. A mesma lei, ela traz a criminalização do bullying e do cyberbullying, adicionando ao Código Penal essas condutas. O crime de bullying, especificamente, ele vem trazendo somente a pena de multa, se essa conduta não constituir um crime mais grave. Por favor. E o crime de cyberbullying, ele traz a reclusão de 2 a 4 anos, multa, e se o crime não constituir pena mais grave também. Por favor. Então, é um tema, né, que a gente está desenvolvendo ainda, nós não esgotamos as conclusões sobre isso, mas o que a gente pode entender até o momento é que as mulheres são, em maior parte, vítimas, né, dessa violência sexual, e vítimas também dentro da escola, dentro do ambiente de ensino, que consideramos
um dado muito perturbante, né? Muito preocupante também. Os ataques, eles são, sim, ligados ao corpo e à reputação das mulheres, que já demonstra aí uma diferença de gênero nesse recorte, que o bullying e cyberbullying acontece com ambos os gêneros, mas as mulheres, elas sofrem diferente. A questão da inteligência artificial, né, que é um debate hiper novo, né, e que ainda não temos todos os dados sobre isso, mas estamos coletando, né, inclusive através de pesquisa de campo, né, nós almejamos fazer essa pesquisa, já temos a aprovação do Comitê de Ética, e questionamos também a questão do aparato jurídico, né? Porque nós temos legislação para proteger tanto a questão do vazamento de imagens íntimas no geral e a questão do bullying, mas nós não temos ainda a união dessas duas perspectivas, né? Que talvez seria aí um fator a mais, né? De proteção. A própria lei de criminaliza o bullying traz a questão do Plano Nacional de Combate à Exploração Sexual das Crianças e dos Adolescentes. Então, talvez aí uma mudança na lei, né, ou uma ampliação da sua aplicabilidade seria um meio possível, né? Ainda não sabemos, mas queremos descobrir. E a fortificação da educação digital também, sempre, né? Já é mais o tema da Mari, mas a gente uniu, né, essas conclusões e acreditamos que talvez assim possa mudar um pouco nessa perspectiva. Obrigada. Estouramos o tempo. Mas tá com o tempo tranquilo. Obrigado, meninas. Extrapolou um pouquinho o tempo, mas tema interessante, não prejudicou, até porque nós ainda temos tempo viável de apresentação, então estamos tranquilos. Agradeço o tema de vocês, é bastante interessante. Essa ideia de unir macrotemas, ela é útil à pesquisa e realmente gera profundidade de pesquisa. A Mônica Tassini tem uma habilidade muito grande em unir temas. É comum os trabalhos dela trazerem, eu diria que são grandes áreas, grandes formas de ver o mundo em conjunto, o que enriquece bastante a pesquisa. Então, eu gosto muito de ler os trabalhos dela nesse sentido, assim, eu digo que é difícil você ver um trabalho da Mônica que seja só sobre uma coisa. Você sempre olha assim, não, ali tem um direito penal, um ECA, um direito civil e uma outra coisa no meio, porque é bastante comum essa união e isso aí enriquece bastante os trabalhos. Vocês foram muito felizes na escolha dos dados, em já indicar que os seus dados são de natureza secundária. Dificilmente vocês conseguiriam trabalhar com dados de natureza primária nesse tipo de tema, e vocês terem essa percepção de que não vai ter, e daquilo que vocês vão ter, isso é o que vai ter de melhor qualidade, isso é importante, e assim, nem adianta vocês acharem agora, vamos conseguir pegar um dado de natureza primária nessas condições. Não vai ter, tá? Até porque vocês estão pegando dados que são sensíveis, dados que envolvem criança e dados que envolvem proteção à dignidade sexual. Então, todo esse tipo de dado, ele costuma ser dado sigiloso. Ainda que eu tente, aí assim, por exemplo, eu tenho lá um levantamento dos julgamentos do TJ daqui. No meu tipo de levantamento, eu digo, olha, o levantamento do TJ, ele exclui da base os crimes de natureza contra a dignidade sexual e crimes de violência doméstica contra a mulher, porque eu não tenho acesso a esses dados na íntegra para conseguir criar uma base decente. Então, vocês não vão, assim, no que vocês têm, vocês trouxeram a melhor qualidade do que é possível. Eu estava lendo um dia desse, eu não terminei de ler, um livro muito bom chamado Nós. Ele é muito interessante, é uma distopia falando do futuro em que o mundo é todo padronizado. E às vezes eu fico pensando, se a gente regulamentar tudo que a gente quer regulamentar, a que padrão nós vamos chegar? Talvez por isso eu pense que não, a gente deve deixar que as pessoas cuidem das vidas delas um pouco menos do que essa regulação que a gente tanto sonha. Às vezes nós sonhamos com o mundo ideal, mas o mundo que nós temos é um mundo real e criar normas sobre a vida dos outros é algo duro, é o que a gente tem que pensar com bastante cautela. Mas eu deixo aí só a crítica para ficar a pulga assim atrás da orelha, né? Se vocês pensarem,
será que eu tenho que regular o mundo tanto que eu acho que tenho? Eu também acho que se o mundo seguisse as leis que eu considero como corretas, o mundo seria melhor. Mas quem sou eu para dizer que o mundo vai ter que seguir as leis que eu acho que são melhores, né? Então, assim, fica aí o pensamento para frente. Bom, seguindo a ordem, né? Fizemos um presencial, devemos voltar para o próximo online. Na minha indicação aqui, o próximo online é Diego Bizzi. Está aqui em sala? Vou ficar aqui. Diego em sala. Também não presente. O próximo online, então, na sequência, seria Tiago Luiz e Augusto Jobim. Oi, tudo bem? E eu, Paula Fernanda. Isso. Não? Me escutam bem? Oi, Tá, eu tô fazendo. A gente é um trio, na verdade. tá, tá falando? Tá. Sim. Me escuta? Deixa eu ver aqui no chat. Emerson Mendes. Paulo, você está falando aqui conosco? Sim, estou falando com vocês. Tá bem baixinho, ó. Hum. Aqui no chat estão dizendo que estão me escutando Não, bem. tá. Agora tá muito. Júlia, você consegue ouvir a Paula? Ela está dizendo que lá tá perfeito. Bom, calma aí. Aqui tá no máximo. Eu. A próxima. É. Ah, Paula, eu não estou conseguindo lhe ouvir aqui. Não, agora eu tô falando de novo, não? Eu estou vendo aqui. Paula, realmente eu não estou conseguindo lhe ouvir. Deixa eu ver se eu tenho outra. Mas é que o áudio diz que tá bom na sala. Será que o problema não é aí? Então, o professor Fábio tá propondo aqui, para não prejudicar a apresentação, que você faça sua apresentação no online, porque ele vai ficar marcado, e aí depois a gente ouviria pelo YouTube. Mas é porque eu estava querendo saber, enfim, qual era o seu trabalho de referência, porque meu próximo aqui é Tiago Luiz e Augusto, e, e é esse. Não, eu não. Tá dizendo que está com eles. E o áudio dela, somos um trio. Perfeito. Não, tá aqui. É porque eu não tinha visto. Tá aqui. Tiago Augusto, Paulo Fernandes e Augusto. Desculpa, Paulo, eu não tinha. O problema está aqui, sim, de fato. Deixa eu fazer o seguinte, fazer teste aqui. Não, a gente estava ouvindo todos os outros trabalhos. Depois ficava gravado, né? Sim. Então, Paulo, faremos da seguinte forma, tá? Realmente a gente não está conseguindo ouvir aqui, mas você vai poder fazer a apresentação para os que estão online, certo? Ela vai ficar registrada de toda forma. Eu estou marcando aqui a sua apresentação. Eu não vou conseguir fazer comentários dela, porque, enfim, eu não vou conseguir ouvir, mas eu vou deixar marcado aqui e estaremos lhe prestigiando, pelo menos assistindo a sua fala, e se tiver algum slide, a gente vê, né? Infelizmente, aqui o critério técnico não vai permitir
ou um trabalho diferente com isso. Se não tiver nenhum problema para você, pode ser feito dessa forma. Aí você só me marca. Me escutam? Sem É, fone? não- é, realmente o problema está aqui. Então, Fábio, você está tentando entrar no celular aí? Vamos ver aqui. Boa tarde, Júlia, tudo bem? Você consegue me ouvir? Boa tarde, consigo ouvir sim. Júlia, você pode começar a apresentação que a gente está te ouvindo de outro computador e Ah, assistindo, tá? mas não sou eu agora, Paula, que apresento? Oh, perdão, Paula. Ah, tá bom. Tá bom, obrigada. Posso começar então? Sim. Tá bom. Bom, então, eu estou fazendo esse trabalho junto com o Thiago Silva, que é meu colega de graduação, e com o nosso professor, orientador, Augusto Jobim do Amaral. O nosso objetivo, né, no nosso artigo, a gente está buscando traçar um panorama biopolítico da contemporaneidade. E para isso, a gente tem tentado analisar a evolução dos dispositivos securitários a partir de termos Foucaultianos e nos valendo de uma história da descontinuidade, utilizando escritos da literatura e filosofia ao longo dos séculos para tentar demonstrar que o problema ele segue sendo o mesmo, mas apenas evoluído. Ou seja, é a lógica do capitalismo que abre espaço para o desenvolvimento de novas formas de vigilância. As sociedades disciplinares, elas se encontram em crise atualmente, mas justamente porque o seu modus operandi, que seriam as instituições, tem como lógica própria um funcionamento em crise permanente. É justamente a questão da crise que oportuniza uma constante reinvenção das formas de controle. Tem uma autora que a gente utilizou muito fortemente no artigo, porque ela cunhou um tema chamado capitalismo de vigilância, que é a Shoshana Zuboff. Ela, aqui uma síntese, né, do teor da obra dela, mas capitalismo de vigilância, para ela, é essa nova forma de mercado que obtém lucro a partir da apreensão de dados pessoais. Para ela, o lucro sobre os corpos nunca foi tão sutil quanto nessa nova lógica de vigilância, porque nós somos atraídos para as plataformas digitais e lá nós somos constantemente estimulados. A apreensão desses dados, ela é muito intensa, justamente porque o objetivo é criar um perfil do usuário que vai servir para delimitar zonas de interesse, assim como se fosse uma bolha, para que nós permaneçamos nessas bolhas, para que nós consumamos dentro dela e que faz com que lucrem sobre nós. O objetivo do artigo é justamente demonstrar que as Big Techs, o objetivo das Big Techs, o alvo das Big Techs é
obviamente, o lucro, mas que ele vai se dar a partir da tentativa de alienação do ser. Tendo isso como base, como premissa, nós nos questionamos se será que o nosso ser ele está à venda? Será que nós podemos ser comprados? Ou o que é comprado talvez seja uma parte de nós, ou uma interpretação do que é considerado como nosso ser? Então, a gente acaba buscando no nosso artigo a resposta dentro da literatura e principalmente através de 3 autores, que é Shakespeare, Camus e Milan Kundera. Com Shakespeare, então, a gente vai acabar se valendo do Hamlet para entender a questão que envolve o ser, do Camus para adentrar na reinvenção constante das instituições e para tratar do inapropriável, nos valemos da insustentável leveza do ser do Milan Kundera. No Camus, eu gostaria de frisar porque é a partir do mito de Sísifo, né, que é o ensaio do Camus sobre o suicídio, que a gente observa a sina do Sísifo, que é a eterna rolagem, que justamente é onde a gente consegue enxergar as possíveis ações a serem tomadas, ou talvez melhor dizendo, as reações que nós podemos ter dentro de um sistema de ideias que é preconcebida e de rápida mutação, sendo essa reação possível justamente a resistência. Nós escolhemos essas obras porque elas são clássicas da literatura mundial, que transbordam em filosofia e retratam dilemas atuais, vividos em momentos distintos ao longo da história. E essa é a importância delas, porque retratam os problemas do homem ao longo do tempo, e o que é muito interessante é que, se olharmos essas obras a partir da lógica do controle, esses problemas eles acabam sendo também uma evolução deles mesmos. Assim como a resistência, ela também acaba sendo uma reação adaptada do problema anterior. Tentar talvez facilitar, fazer mais ilustrativo, assim, um dia nós num dia não tão distante, a regra era as instituições totais, e tínhamos que sobreviver com essa regra, marcada por meios de confinamento que eram reais, como reais, eu quero dizer óbvios, como prisões, hospitais, fábricas. Não que não seja mais o caso, não que não existam mais, mas que ao longo do tempo teve uma evolução e um refinamento. Hoje em dia, o que nós temos? Temos uma constante desapropriação de informações pessoais que podem e são utilizadas contra nós. Nós temos que brigar constantemente com o algoritmo para que ele seja descarregado de preconceito, que também não é o caso, e nós temos que lidar com a desinformação, que ela é amplamente é amplamente estimulada nas plataformas digitais, porque são os conteúdos que acabam tendo o maior número de cliques. E porque eles têm o maior número de cliques, eles são aqueles que são mais lucrativos. Então, assim como antes, nós também temos que lidar com o meio de confinamento, mas esse se dá de forma virtual. E ele é muito mais complexo porque ele não é óbvio, ele é sutil, porque dá a falsa ideia de liberdade. O uso do imperativo, ou seja, do não faça, implica uma forma de resistência óbvia. Simplesmente a recusa, o não vou fazer. Mas nas plataformas digitais é o contrário, é faça, pesquise, clique, viva a experiência. Não existe imperativo, né, dentro das plataformas digitais. E acaba tendo um universo que ele é direcionado e especializado, né, específico para cada usuário, que vai acabar, a partir desse perfil do usuário, alimentando uma bolha de informação é uma bolha de informação que é direcionada, muitas vezes também não é uma informação que é correta, pode ser uma desinformação, mas que já é direcionada a partir das informações que foram apropriadas da pessoa, porque sabe o que vai acabar gerando mais cliques para que tenha mais desapropriação de dados. Basicamente, essa é a ideia do trabalho. Agora eu tô aberta a comentários, sugestões.
Certinho? Consegue me ouvir de novo? Sim, aqui tá perfeito. Perfeito. Bom, nós também conseguimos voltar a te ouvir, a gente estava ouvindo do outro computador, mas deu certo aqui, porque tecnologia às vezes é isso, né? Serve para fazer falta quando não tem e para fazer raiva quando tem. E a gente está sempre nessa mudança. O trabalho tem uma perspectiva bastante interessante, tá? Tem uma perspectiva. ah, ainda vai ter um para fazer. Tem. A gente vai só fazer a troca aqui da caixinha de som, tá? Deixa eu deixar isso aqui fechado, porque tá umas válvulas danadas aqui. Parece vaca fazendo barulho. Só um minutinho, tá? Só pra gente fazer a troca aqui do dispositivo de áudio. Sim. Certinho, pessoal? Continuam, voltaram a me ouvir? Deixa Sim, tudo certo. eu ver se eu escuto vocês também, né? Alguém faz só uma zoadinha aí para ver se tá. Oi, tudo bem? Não, Paula. Escutando? Peraí, o jovem aqui. Tá o pessoal da tecnologia aqui tentando arrumar. Tenta. Ah, ok. Tenta de novo aí, só para ver se eu escuto. Estão conseguindo ouvir? Agora sim. Pronto. Acho que estamos ouvindo. Bom, obrigado pela prestação do trabalho, certo? Em relação à temática, essa visão, eu diria, mais filosófica, ela é interessante, ela dá uma outra perspectiva de observação de pesquisa. Eu fiquei só vendo a apresentação e pensando, rapaz, é tanto clique que eu vou ter que seguir esse pessoal no Instagram também, né? Vai que a gente tem que curtir também, né? Vai fazer parte aqui do algoritmo. De fato, há uma preocupação de pesquisa científica, né? A gente tentar ver o mundo por essa perspectiva. O tipo de pesquisa que você está fazendo não é o tipo de pesquisa que eu costumo fazer, tá? Então,
eu talvez não tenha tanta aptidão para falar de autores, porque eu sou o cara que gosta de olhar o diabo dos dados. Mas, de fato, os algoritmos estão aí e eles são uma realidade que tem que ser bem pensada. Eu, como eu disse, tenho minhas reservas a essa visão de mundo de que uma regulação resolveria, tá? Mas entre uma regulação resolveria, e eu digo assim, eu brinco isso, a gente às vezes vai passando por esses congressos, né? E eu disse, rapaz, se você entrar num congresso de direito, você vai sair com pelo menos mais 500 propostas de lei em cada congresso. E cada um querendo regular mais um ponto da vida. E cada vez que eu passo, eu saio dizendo, rapaz, por mim, revogava metade delas. Se revogasse metade das leis que o pessoal está dizendo que queria criar mais uma, talvez o mundo fosse um pouquinho menos complicado. Mas isso é só um pensamento que eu tenho, pode ser que seja a viagem da minha forma de ver o mundo. E aí, enfim, não estou aqui para impor nem colocar nada da minha forma de ver o mundo, né? Eu só acho que a gente, às vezes, cria regra demais com o mundo e, enfim, a gente confia muito no nosso legislador. Eu sempre com meus alunos, mas, rapaz, vocês elegeram o Tiririca Alexandre de Frota, eles fizeram essa lei aí e agora a gente está tendo que estudar ela aqui. Então, talvez se a gente tivesse uma regulação menor, não sei se o mundo seria menos complexo. Mas, enfim, a, o trabalho é bem interessante. Essa visão, eu diria mais filosófica, ela tem peso. Existem algumas universidades que têm bastante referência com isso. As universidades portuguesas, e aí falando, aproveitando aqui o Iberoju, né? Tem muitos trabalhos com bases filosóficas muito intensas. A Universidade Católica do Porto, a própria Universidade de Lisboa, tem muitos trabalhos de uma base filosófica e eu diria até de uma base cultural que são muito interessantes. E eu acho que você vai encontrar coisa legal também nesse pessoal. Talvez se você procurar nos autores portugueses, você vai ver gente que escreve muito. Eu digo que o português, quando ele escreve texto acadêmico, ele escreve sem pena. Tem uns trabalhos lá que eu olho assim, meu Deus, o cara escreveu 600 páginas sobre isso aqui. Enfim, eles têm uma criatividade para a escrita que não é bem meu perfil, tá? A minha tese de doutorado tinha 200 laudas e é porque, assim, tava bom. Agora, a minha tese de doutorado, o que importava eram os numerozinhos que estavam nela e não a quantidade de páginas. Aí cada um vai com a sua visão de mundo, né? Eu vi que depois chegou o Diego Bassi. Ah, a gente tinha pulado o trabalho dele, mas como ainda temos o tempo, eu acho que a gente pode ir para a apresentação dele, sem problema nenhum. Certinho? Pode ser, Diego. Claro, claro, vocês me ouvem? Ah, tá falando aí? Eu tô, não estou Estão me ouvindo. ouvindo? Aqui eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Tá falando. Eu acho que temos um vencedor que é a tecnologia. Eu acho que eu não tô, eu não tô ouvindo, mas o pessoal de casa tá ouvindo. Jovem, tenta abrir no teu note de novo para ver se a gente escuta. Não, tá sem bateria, mas tem tomada aqui. Falta de tomada não vai ser. Deixa eu ver aqui. Será? Certinho? Diego, eu entrei aqui no outro.
Pode ficar à vontade para fazer sua apresentação. Estamos lhe ouvindo aqui, ok? Consegue me ouvir bem agora? Estamos ouvindo aqui pelo outro texto, né? Mas tá ok, tá ok, tá ok. Perfeito, perfeito. Bom, então, realmente, né, eu quero aqui pedir desculpas, né, pelo atraso e dizer que é uma grande alegria de estar aqui nesse evento apresentando esse trabalho, né, e uma alegria também poder aqui ouvir os trabalhos dos demais colegas e poder compartilhar um pouco do que foi uma pesquisa que se iniciou no meu mestrado e que atualmente ele faz parte aí dos meus estudos no doutorado, né, e que eu venho então trabalhando para que seja confeccionada então a tese nesse sentido. Bom, o tema do trabalho consiste em cidade inteligente ou smart city, como preferirem, como instrumento de desenvolvimento socioeconômico, né? Na oportunidade do mestrado, eu tive a possibilidade de estudar a tributação como instrumento de desenvolvimento das cidades inteligentes, e agora, né, o viés, portanto, do doutorado é verificar a cidade inteligente como instrumento de desenvolvimento socioeconômico. Para isso, é importante que nós iniciemos aqui essa conversa trazendo o que seria uma Smart City, o que seria uma cidade inteligente, e cidade inteligente hoje, em suma, pode ser considerada como um centro urbano que busca melhorar o seu desempenho através da utilização de dados, informações e recursos tecnológicos, através do monitoramento e otimização da infraestrutura existente, tendo por objetivo principal a prestação de serviços mais eficientes que maximizem o bem-estar da população. Bom, quando nós falamos em cidade inteligente, acredito que talvez muitos aqui nessa sala, né, que estão aqui de maneira online ou presencialmente, já começam a colocar em voga ou aí no protagonismo realmente a tecnologia. Só que é importante frisar que a tecnologia aqui nas Smart Cities não é vista somente como um fim em si mesmo. Nós nos deparamos com a tecnologia sendo um meio utilizado para que nós atendamos diversos requisitos e variáveis que são essenciais para a configuração de uma cidade inteligente ou de uma Smart City. E aí o grande objetivo desse trabalho é entender justamente e apresentar o fato de que a certificação enquanto cidade inteligente, através da observância dos requisitos que são estabelecidos, levará, sem sombra de dúvida, ao desenvolvimento socioeconômico. E quando nós falamos em desenvolvimento socioeconômico, eu quero aqui também até abrir um parêntese, por que não dizer também um desenvolvimento ambiental, tendo em vista que um dos critérios que nós nos deparamos aqui para a certificação enquanto cidade inteligente é o critério ambiental. Para isso, eu elenco aqui quais são os elementos caracterizadores atualmente para a certificação enquanto cidade inteligente. É muito importante frisar que esses elementos elencados aqui, que são 9 elementos, não são analisados somente no teor Brasil, mas nós estamos falando aqui em um contexto internacional, né? Então, quando pensamos em Smart Cities a nível internacional, encontramos esses elementos sendo levados em consideração para que nós tenhamos a certificação das cidades como tal. E para isso, como mencionei, são 9 elementos caracterizados por capital humano, coesão social, economia, meio ambiente, governança, planejamento urbano, alcance internacional, tecnologia e mobilidade e transporte são os elementos que são analisados para que nós tenhamos a certificação enquanto uma cidade inteligente. Valendo frisar que não é o mero fato do atendimento, por exemplo, a normas ambientais que leva a uma certificação ou que leva ao atendimento do requisito meio ambiente. É importante frisar que todos esses elementos que estão aqui, eles necessariamente perpassam por uma utilização de tecnologia para que nós tenhamos a observância desses elementos. Então, imaginemos aqui, eu vou citar um exemplo que sempre é um exemplo que eu faço questão de apresentar quando nós falamos em cidade inteligente,
Uma das cidades mais inteligentes do mundo é Santander, na Espanha. E em Santander nós temos milhares de sensores que são espalhados por toda a cidade. Com qual objetivo? O grande objetivo é captar informações, captar dados para subsidiar uma tomada de decisão mais rápida pelo poder público. Ao passo que, para que todos aqui tenham ideia, em Santander nós temos, nos deparamos com sensores nas lixeiras do município, com o objetivo de que quando a lixeira, eventualmente, ela estiver completa, né, de resíduos, se tem a comunicação ao departamento que efetua a coleta de resíduos no município, o departamento de limpeza urbana, para que seja destinada a coleta para aquele local específico. Todos aqui poderiam falar, Diego, e qual o objetivo disso? Aqui nós já começamos a imaginar uma economia de recursos. Outra questão muito interessante: semáforos em Santander possuem sensor sonoro, ao passo que quando nós nos deparamos com uma ambulância, eventualmente tendo que chegar até o seu destino, o hospital, nós temos que o próprio sensor dos semáforos, eles captam, portanto, o ruído, né, da ambulância, e todos os semáforos que são eventualmente existentes até o trajeto ao hospital são abertos para que a ambulância ela não tenha necessidade de ter uma pausa que poderia implicar na perda de uma vida humana. Então, percebam, não é meramente a tecnologia por si só, não é meramente o capital humano por si só, o meio ambiente por si só, a governança por si só, mas todos esses elementos para que se caracterizem e sejam, portanto, ensejadores da certificação enquanto cidade inteligente, necessariamente perpassam por uma tecnologia como meio, mas não como um fim para a certificação. E no Brasil, nós temos a certificação feita pela ABNT. Para isso, nós temos algumas normas técnicas regulamentadoras, temos 3 normas mais precisamente: a ISO 37120, a ISO 37122 e a ISO 37123, que conjuntamente elas apresentam elementos, requisitos que os municípios devem atender para que sejam certificados como inteligentes. Atualmente, nós temos no nosso país 3 municípios certificados pela ABNT como municípios inteligentes. Nós temos São José dos Campos, que foi o primeiro certificado, o segundo certificado foi Pindamonhangaba e o terceiro foi Jundiaí. Eu tive a experiência de estar presencialmente em Pindamonhangaba alguns meses atrás e tive a possibilidade de verificar em loco essa questão realmente da inteligência urbana. E um ponto que eu compartilho com vocês aqui é a inteligência de tráfego na própria cidade, né, de mobilidade, de transporte, também nos semáforos, né, da cidade. Nós encontramos também sensores, mas são sensores compostos por uma análise de onda de calor, em que quando o sensor ele capta que nós temos um tráfego maior em uma via, eventualmente o semáforo ele acaba sendo todo composto pela sua alteração no formato de ser utilizado ou de agir por conta, portanto, realmente do próprio sensor ou do próprio contexto de calor que é captado pelo próprio sensor. Então, são questões que impactam para a certificação. Por quê? Porque nós temos normas certificadoras da ABNT que levam, portanto, efetivamente aí a uma caracterização enquanto cidade inteligente. E somente para ilustrar, trago aqui algumas cidades inteligentes. Então, eu trago aqui Santander, na Espanha, para apresentar para todos. Amsterdã, também na Holanda, é uma cidade inteligente. Aqui acho que fica claro a questão da mobilidade, não é? Temos Seul, na Coreia do Sul, também é uma cidade inteligente, uma das cidades mais inteligentes do mundo. Londres também é uma cidade inteligente. No Brasil, conforme eu havia mencionado, São José dos Campos é uma cidade inteligente. Pindamonhangaba, também certificada recentemente. E a última cidade inteligente certificada no nosso país foi Jundiaí. Bom, e qual então é o grande objetivo do trabalho?
é demonstrar que, uma vez atendidos aos requisitos ensejadores da certificação enquanto cidade inteligente, nós temos a promoção do desenvolvimento socioeconômico. E, para isso, foi utilizado inclusive nesse trabalho, mas também sendo utilizado em tese de doutorado, alguns marcos teóricos acerca de desenvolvimento, como Schumpeter, Bresser Pereira, Celso Furtado, Carlos Augusto Gadelha, dentre outros, né? Então, aqui eu poderia afirmar que o principal marco teórico aqui desse trabalho é o Schumpeter, em que eu me amparo na sua teoria do desenvolvimento para demonstrar, então, que a certificação enquanto cidade inteligente leva a um contexto de desenvolvimento socioeconômico, haja vista que, para Schumpeter, nós nos deparamos com o desenvolvimento perpassando por uma análise de várias políticas existentes em âmbito estatal, que são geridos pelo Estado. E quando nós falamos necessariamente em Smart City, se nós voltarmos aqui um pouco aos requisitos ensejadores da certificação, fica nítido que nós perpassamos em cada um desses elementos caracterizadores por diversas políticas que necessariamente devem ser gerenciadas pelo Estado com o objetivo, portanto, de nós termos o alcance do desenvolvimento econômico e também do bem-estar social. E então, o grande ponto realmente do trabalho, e é o ponto que eu chego à conclusão e que nós vamos costurando na tese de doutorado, é que realmente o fato de nós nos depararmos com uma certificação enquanto cidade inteligente seja, sim, um desenvolvimento socioeconômico para a localidade, tendo em vista que nesses locais que certificados são, se percebe um aumento do desenvolvimento local. Eu acabei não ilustrando aqui na apresentação, mas através de pesquisas feitas com indicadores, é possível perceber realmente esse aumento do desenvolvimento local e também do bem-estar social para aqueles que se encontram lá estabelecidos. Então, esse é o objetivo do trabalho, espero ter cumprido dentro do prazo estabelecido e me coloco aqui à disposição para eventuais dúvidas que surgirem. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Tudo bom? Estão me ouvindo? Ok? Falando aqui pelo computador da Mariana. Ok, né? Bom, Estamos ouvindo, sim, plenamente. tema de trabalho, a gente vê que tem um recorte, efetivamente, de projeto de doutorado, né? É o tipo de trabalho que ele vem muito próximo aos trabalhos da arquitetura e do urbanismo. Eu imagino que tenha uma correlação bastante forte. E talvez os trabalhos de própria engenharia de tráfego, né? Você vai encontrar talvez muito trabalho interessante que pode te acrescentar no CEFTRU, que é o Centro de Engenharia de Tráfego da UNB. É um centro bastante desenvolvido e que fala das partes de desenvolvimento de política de tráfego nas cidades. Aqui na Universidade Federal do Ceará também tem um laboratório de engenharia de tráfego bastante interessante, que era coordenado pela Nádia Guedia, né? Que vem realmente, talvez fora da área do direito, mas que vai ter coisa interessante a ser tratado. Eu fiquei vendo teu trabalho e pensando, a gente tem que pensar no Smart City. Eu lembrei muito de uma época que eu estava vendo a abração de um trabalho, você está falando que tinha que ter inteligência policial. Eu disse, realmente deve ser muito difícil você trabalhar com a polícia burra. E realmente deve ser muito difícil você trabalhar numa cidade burra, né? A gente espera viver numa Smart City, mas a gente entende a ideia, a proposta da certificação e da criação de critérios, de parâmetros que são visíveis com isso. Eu acredito que possa acrescentar ao teu trabalho a verificação dos parâmetros internacionais. A gente tem, no Fórum Econômico Mundial, diversos parâmetros usados, a própria Agenda 2030. Isso tudo vai de acordo com esses autores que você menciona, né? O próprio Bresser, o Schumpeter,
eles têm essa visão macroeconômica de mundo do desenvolvimentismo, né? A própria ideia do Mangabeira Unger, né? O Mangabeira Unger, que continua tendo uma referência, eu diria, nessa modernidade recente da gente, né? Em pensamento, eu diria mais do ponto de vista macroeconômico, mas que se você trouxer a forma de regulação do teu tipo de trabalho, talvez seja interessante. Então, eu ainda digo mais, aqui no Brasil nós temos muitos trabalhos interessantes na arquitetura e no urbanismo que vão te acrescentar talvez mais do que os trabalhos do direito. Aqui no direito a gente tem pouco sobre isso. Outra pessoa que eu acredito que possa ter trabalho nesse sentido, mas aí já levando mais para o lado ambiental, a professora Gina, aqui da Universidade de Fortaleza, ela tem no centro de pesquisa dela, um centro de pesquisa sobre desenvolvimento na América Latina. E no centro de pesquisa dela sobre desenvolvimento na América Latina, ela tem alguma base de dados secundários, mas que talvez sejam interessantes para verificação e para acrescer alguma coisa do tipo. E aí eu te falo, em relação à professora Gina, os trabalhos dela são comumente excepcionais, então eu tenho a referência dela como uma das melhores pesquisadoras que a gente pode ter. E isso ainda vai ter a oportunidade de citar mulheres. A gente tem hoje uma maximização, e o teu tema permite muito isso, né? Citação de mulheres bastante relevantes no tema. Você vai ter a doutora Eka Yamashita, a própria Nadia Gage aqui, a Gina Pompeu, você vai ter uma série de autores aí que podem acrescentar bastante nesse tipo de ideia e de pesquisa para você. E pensar esse mecanismo de forma mais ampla, o que é bastante interessante. Eu acredito que passamos pelos nossos trabalhos, porque o último que temos aqui é o da professora Faiga, que não está aqui presente. Queria muito que estivesse, porque eu gosto muito da professora Faiga, tá? Mas não veio. Então, eu acho que nós podemos encerramos pontualmente às 4 da tarde nossa apresentação, e fiquem à disposição para os próximos. Quer falar, alguém falar comigo, seu Fábio? Então, o próximo já está liberado aqui. Valeu. Afinal, o pessoal vai tranquilo.